quando uma pessoa se arrepende, ela consegue receber restituição daquilo que perdeu por ter pecado? Pense. Hein? Quando uma pessoa, ela foge do projeto de Deus, eu quero que você não fique pensando aí, filosofando na sua mente, mas vá para a palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa ela sai do centro da vontade de Deus, do projeto de Deus, ela consegue restituição integral daquilo que ela perdeu por se distanciar de Deus, sim ou não? Qual a sua resposta? Sim ou não? Não ou sim? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 25. E nós vamos ter um exemplo clássico do que nós estamos dizendo e falando aqui hoje. Gênesis 25, do verso 19 em diante, diz assim. Peço que você preste bastante atenção, porque o texto é longo. Diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, ou de lentilha, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? A Jacó. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E preste atenção na conclusão do versículo do texto: diz: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quero que você abra sua Bíblia agora comigo em Gênesis capítulo 27, do verso 30 ao verso 40, que diz assim. Gênesis 27, do verso 30 ao verso 40, que diz assim: mal acabar Isaque de abençoar a Jacó. O que aconteceu? Jacó, ele comprou o direito, diga comigo, comprou o direito de primogenitura. Primogenitura, o primogênito dentro da família de Israel era o herdeiro, era o grande honrado, era aquele que recebia a bênção do pai, aquele que tinha direito às suas posses. Ele era o primogênito, ele tinha honras muito especiais. Mas, querido, a Bíblia continua e a Bíblia diz que Jacó fez um cozido, fez uma lentilha. Voltando da caça, Esaú
justificando uma justificativa impensada, como alguém está quase morrendo, que tem que comer um prato de lentilha, senão morre. Talvez seja aí que surgiu o termo, estou morrendo de fome, né? E aí chega, eles vão lá e ele fala assim, se você não me der isso daí, eu vou morrer de fome. Então, eu dou, só que eu quero que você troca a primogenitura por um prato de lentilha, e ele vai e troca aquilo. E a Bíblia diz que sucedeu que Isaac ficou velhinho, pai de Jacó e de Esaú, e ele ia dar a bênção final, ele ia petrar a bênção sobre o seu filho primogênito, abençoando esse filho. E quando ele estava velhinho, ele ficou ceguinho, não conseguia ver direito. E Esaú, a Bíblia diz que Esaú chega até o pai, e o pai fala assim, filho, vai buscar uma caça para mim, porque eu estou morrendo, e depois você traz essa caça, cozinha uma coisa bem gostosa para mim e me dá. Rebeca ouviu aquilo, falou assim, avisou o filho, falou assim, Jacó, vai acontecer isso daí. E Jacó, mais que depressa, se arquitetou, pegou um animal do próprio campo do pai, matou, fez um cozido e levou para o pai, colocou uns pelos no braço, porque ele não era peludo como Esaú, e enganou o pai, mentiu para o pai, e recebeu a bênção do pai. E olha lá o que a Bíblia diz, logo depois que Jacó recebeu a bênção, e Esaú entra, né? Volta com a comida. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai, e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Ele estremeceu, então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, e lhe disse, abençoa-me também a mim, pai. Respondeu o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama Jacó, que significa usurpador, pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, eis que te constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Queridos, estamos vendo uma história aqui de alguém que em um momento da sua vida desprezou a primogenitura que recebeu. Um momento que, e às vezes a gente olha para a vida de Jacó e fala assim, mas que cara canalha. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo assim, nossa, mas a igreja só tem ex-bandido, ex-traficante, ex-homossexual, ex-fumador de pedra, ex-prostituta, a igreja é um lugar de ex. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes aquele que era ex entende a graça da graça. Ele consegue compreender, e quando Jesus diz assim, quem disse que eu vim para os sãos? Eu vim para os doentes, aqueles que têm noção das suas doenças, aquele que tem discernimento daquilo que não é, daquilo que ele é pó. Porque, queridos, a Bíblia diz para a gente uma coisa muito séria. A Bíblia diz que nós somos pó da terra. E quando a gente olha para esse texto, eu não sei se você sabe disso,
Jacó teve seu nome mudado depois que ele passou por Peniel, encontro com Deus. E Deus falou assim para ele assim: agora você não vai mais chamar usurpador, agora você vai chamar príncipe. Príncipe significa Israel. E a partir daquele momento que ele pegou um Jacó, ele transformou um Jacó em príncipe. E às vezes as pessoas não entendem como que pode Deus pegar um homem tão sem vergonha como Jacó e transformá-lo num príncipe. E até hoje a nação que nós conhecemos, que é a nação bíblica, nação, o povo escolhido de Deus, é o que? Israel. Quem é o pai de Israel? Jacó, o usurpador. Mas existiam marcas na vida desse homem que era diferente. Apesar dele ter esse caráter, apesar dele ter enganado seu pai, e ele sofreu com isso, porque tudo aquilo que ele semeou, ele colheu muito. Ele ficou 14 anos trabalhando, porque se ele era picareta, o seu sogro era rei dos picaretas, e tinha um mestrado em picaretagem, e enganou ele 14 anos. Jacó foi lá, se apaixonou pela filha mais moça. Ele trabalhou 7 anos para pegar a filha mais moça. Quando viu, ele tinha ficado com a filha mais velha, porque o Labão deu um balão nele. Depois ele pegou o gado dele, ele fazia tratos. Todo o gado que nascer que é rajado é seu. E era minoria. De repente ele tomava conta, e o gado rajado era o que mais se multiplicava, porque Deus era com ele. Mas ele foi passado para trás muitas e muitas vezes, porque todo Jacó encontra um Jacó maior que ele. É ou não é? Não tem um só Jacó que um dia não cruze com um Jacó maior que ele. Mas uma coisa muito importante a gente olhar para esse texto e entender, é porque esse picareta de Jacó se transformou no pai da nação de Israel. Você sabe por quê? Porque esse cara, que aparentemente era um canalha, um homem que enganou o seu próprio pai Isaac, um homem que não tinha escrúpulos para mentir, muito menos para falsificar os pelos do seu próprio braço, e roubar as roupas do próprio irmão para sentir o cheiro da caça, para que o pai, quando chegasse perto dele, sentisse o cheiro da caça. Por que esse homem se tornou o pai da nação de Israel? Diga comigo assim, ó: ele se tornou o pai da nação de Israel, porque ele entendeu a honra. Enquanto os seres humanos têm características muito estranhas. Nós nunca valorizamos o que temos, sempre focamos naquilo que ainda não possuímos. Nós sempre estamos atrás daquilo que nós ainda não temos. A nossa fonte motivacional nunca é aquilo que já temos, é aquilo que ainda nós não possuímos. É ou não é? Você vai lá e junta o seu 13º e compra a sua barra forte no final do ano. A barra forte virou barra fraca. E você vai usar, daqui a pouco você compra aquela barra forte e diz: uhul, minha primeira barra forte. E aí você anda com ela, de repente você está andando na rua, e alguém passa do lado com uma outra barra forte, último tipo, V6, aro 17, dá uma olhada para você e diz assim: bye bye, e vai passando. Aí você fala assim: eu quero. Aí você vai lá e diz assim: agora, então eu vou fazer o seguinte também, agora eu vou comprar essa bicicleta. Você parcela mais 12 meses, 12 parcelas, vai na Casa Bahia, divide lá, estou fazendo jabá na TV para eles, de graça. E aí vai lá, compra uma bicicleta em 10, 12 meses, e agora a bicicleta é top. Mas aí alguém passa de mobilete e faz bibi, vai embora, eu quero aquilo. Nunca a pessoa está suprida. Depois ela comprou um mobilete, alguém faz eu quero uma moto. E compra um carro, porque agora choveu, eu estou tomando chuva, tomou chuva. E aí vê outro cara de carro, abre a janelinha, precisa de alguma coisa? Não, então tchau. Eu quero um carro, eu preciso de um carro. E compra um carro, e aí no dia do calor, você para do lado de uma pessoa, você está pingando porque o carro não tem direção, e você faz para virar o carro, e para um cara do seu lado e faz assim, ó.
E você sai pingando, você sai com aquela camisa, sabe aquelas camisas que ficam com as marcas assim, né? Fica meio listada assim de suor. E o outro sai de lá geladinho do carro dele. Você fala assim, eu preciso de um carro com ar. Porque nós sempre somos motivados naquilo que nós não possuímos. Nós não damos valor àquilo que nós já conquistamos. Não damos valor. Rubem Alves sempre diz isso, eu digo sempre essa frase que eu acho ela maravilhosa, diz assim, o ser humano, apesar de ser classificado como um ser racional, é um ser movido pelas suas ausências. Aquilo que ele não tem é aquilo que move o seu coração. Esaú tinha primogenitura. Esaú tinha o direito da herança. Esaú estava no lugar de honra, mas no lugar de muita honra. E talvez os servos de Isaac dissessem, meu Deus, como Esaú é privilegiado já por ser filho de Isaac. Não, a Bíblia fala que Isaac era riquíssimo. E os servos talvez dissessem, meu Deus, como Esaú e Jacó são maravilhosos, porque eles já são filhos. E ele dissesse, vida, amargurado, eu acho que eu vou até morrer. Porque você percebeu que pessoas que não têm problema começam a caçar eles. Você percebeu que pessoas que não têm problemas de verdade na vida começam a procurar alguns problemas para ficar, algum tipo de problema para dar vida para a vida. Tem os caça-fantasma e tem os caça-problema. Assim, qual é o seu problema? São muitos, qual? Tem um monte. Esaú, queridos, ele tinha uma posição de honra, além de ser filho de Isaac, um homem muito, muito, muito rico. Ele tinha o direito de ser primogênito e ele não entendeu isso, ao ponto de ele chegar, o irmão dele fazer uma lentilha, ele sentiu o cheirinho. Que cheiro é esse? E Jacó, mais que pilantra, mas valorizando a primogenitura que ele não possuía, olha para ele e diz, você sentiu o cheirinho? Senti. Está gostoso. Coloquei um tempero especial, mas eu comi tanto, mas que delícia que está isso aqui, o pãozinho ainda que eu fiz, pão maravilhoso, sabe aquele pãozinho que eu faço? Sei. E o cara assim, queridos, você troca uma fortuna, a bênção de Deus, por um prato de lentilha? Eu vejo esses caras aí, nesses programas assim, de reality show, fazendo cada absurdo, comendo. Eu lembro que tem uns que comem um olho de cabra, olho, aí eles pegam, põem na boca, é ou não é? Vocês já viram isso daí já ou não? Ou se não, pega aquelas meninas lá, aquelas mulheres, botam elas nos negócios lá cheio de bicho, de cobra, de aranha, ou se não, coloca a venda da pessoa, a pessoa coloca a mão, tudo por causa de R$1 milhão, por causa de um dinheiro. A Bíblia fala que isso daí, queridos, ele era muito rico, muito, Isaac, e ele entregou, porque não aprendeu a dar valor naquilo que ele foi colocado. Eu quero falar algumas características de Esaú. A primeira delas é a ingratidão. Ele não tinha um coração grato, ele não conseguia entender onde ele foi colocado. Vou fazer uma pergunta para você, você consegue entender onde você foi colocado? Nós temos tantos motivos nós vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que nós estávamos falando semana passada, do segredo de ser feliz. Porque muitas pessoas não são felizes, elas nunca serão, porque elas podem ser colocadas dentro de um lugar cheio de ouro, com pessoas aplaudindo o tempo inteiro, com o homem ou com a mulher, ou com as mulheres, com os homens que sonham, e não vai ser feliz, porque ela não consegue entender a dádiva que ela já recebeu, ela consegue focar na tristeza daquilo que ainda ela não tem. Porque, queridos, a Bíblia diz assim, e isso é uma característica dos últimos dias, a Bíblia diz uma coisa para a gente que isso é muito séria, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 2, diz assim, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga para o seu irmão, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai e ingratos. Diga comigo, ingratos.
Você já reparou que você tem países no mundo que se você tiver uma Bíblia você toma um tiro na testa? Sabia disso? Sabia que eu conversei com um pastor lá em Jerusalém, que ele não tem rosto, o rosto dele inteiro foi queimado. Invadiram a igreja dele, os islâmicos invadiram e tacaram ácido no rosto dele, porque ele estava pregando o evangelho, porque ele não fez nada, ele só pregou o evangelho. Você pode sair da sua casa hoje e vir para o culto aqui sem que nenhuma polícia te revistasse, ou se a gente tivesse que se esconder, fechar a porta lá na frente, e antes de a gente começar a cultuar a Deus, a gente orasse pedindo para que ninguém invadisse com uma R15 metralhando todo mundo aqui, por estarmos sendo impuros. Nós estamos num lugar onde a gente pode falar de Jesus, a gente pode sentar numa praça, como eu já vi muitas vezes os jovens sentados nas praças, falando de Jesus. Nós não temos que recortar as nossas Bíblias em partes e dividir alguns capítulos da Bíblia para cada um da comunidade, a gente ficar revezando para que todo mundo possa ler a Bíblia inteira, porque não tem Bíblia para todo mundo. Nós não temos isso, nós estamos debaixo de um legado de graça. Nós temos muitos motivos para se alegrar. Nós estamos diante de uma igreja, de uma comunidade que ama Jesus, que ama o Evangelho, de líderes que amam Jesus, que tem um monte de falhas, mas nós somos que amamos o Evangelho, que buscamos ao Senhor, que buscamos a presença de Deus, que dedicamos a amar as vidas, amamos as vidas. Nós estamos debaixo de um legado de bênção em todo lugar que a gente anda e olha e vê. Mas muitas vezes nosso coração fica tão ingrato que a gente não consegue perceber a bênção que Deus já nos deu. Do carro que nos trouxe aqui, ou da moto, ou da bicicleta que seja, da pessoa que está do lado que me ama, do marido, da esposa, do filho, do irmão, do líder que não ganha nem um centavo da igreja para cuidar de você e de mim, de abençoar as nossas vidas, das pessoas. Nada, é simplesmente nós temos N motivos, muitos e muitos motivos para agradecer o nome de Jesus. A ingratidão é uma coisa muito desgraçada. A Bíblia diz lá no Gênesis 25, verso 34, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele optou por isso, ele escolheu isso. A Bíblia é bem clara, ele desprezou. Esaú tinha o direito de escolher, mas ele escolheu errado. Ele escolheu o caminho aonde ele ia perder. Segunda característica de Esaú é o desprezo pelas consequências. Um dia, todo desprezo e ingratidão será recompensado com vergonha. A Bíblia diz em Gênesis 25, verso 32, diz assim, Esaú dizendo por que ele ia comer o prato de lentilha e ia trocar a primogenitura. Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Será que nessa casa desse homem riquíssimo não tinha uma banana? Será que na casa desse homem riquíssimo, como era o seu pai Isaac, não tinha uma jabuticaba? Não tinha uma carninha lá? Será que não tinha um McDonald's perto da casa dele? É lógico que tinha comida, mas isso era uma desculpa esfarrapada, como toda pessoa tem suas desculpas para fazer suas escolhas erradas. Você nunca vai encontrar alguém que faz uma escolha errada, que não tem uma desculpa para poder dizer por que faz aquilo. Para sair debaixo da bênção de Deus. Em Gênesis, isso fica claro para a gente quando um casal desonrado foi colocado num lugar chamado Éden, porque a palavra Éden no hebraico significa prazer. Deus queria que o homem tivesse prazer. Eu vou dizer para vocês, eu recebi um rema de Deus essa semana, que transicionou minha vida, mudou minha vida e vai mudar a vida da igreja. É uma palavra sobre prazer, e eu vou ministrar isso para vocês depois. O Éden, Deus colocou Adão e Eva num jardim chamado Jardim do Prazer. Lá ele visitava eles, lá ele deu todo o prazer, lá ele deu o prazer para aquele casal. Mas a Bíblia diz que eles pegaram e eles se desviaram, desobedeceram, desonraram a honra que tinham recebido. Sabe o que a Bíblia diz? Vamos ver nas suas Bíblias em Gênesis 3, 22 e 24. Nós temos que começar a repensar as nossas posturas como tudo e seguir um pouquinho o modelo de Deus. A Bíblia diz que eles pecaram depois de receberem muita honra da parte de Deus,
e não entenderem a honra que recebiam, a Bíblia diz que Deus falou assim para eles: agora, como vocês não entenderam a honra que eu lhes dei, chegou o momento de vocês ficarem longe da minha honra. Olha o que a Bíblia diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como em um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não se estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do prazer, do Éden. Nesse momento, o homem deixou de ser pleno no seu prazer, por isso deixou de governar e começou a ser governado, porque quando nós temos todo o prazer em Deus, nós governamos. Quando o nosso prazer não é Deus, nós começamos a ser dominados. A fim de lavrar a terra que fora tomado, preste atenção, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aquele casal tinha recebido uma bênção, eles tinham talentos, dons especiais, ao ponto deles conseguirem dar nome para todos os seres da terra. A Bíblia diz: vocês vão governar sobre tudo, e eu vou trazer para vocês e colocar vocês num jardim que vocês vão ter prazer de manhã, à tarde, à noite, na hora de dormir. E eu vou visitar vocês todos os dias pessoalmente, no jardim do prazer. Mas o homem não deu valor para o jardim que Deus colocou ele, e Deus falou assim: você não deu valor para a honra que eu te dei. Não dei, mas eu me arrependi. Não, tudo bem, você se arrependeu, mas no meu jardim você não fica mais. No meu jardim você não entra mais. E mais, colocou um anjo aqui bem na entrada do jardim, para que ninguém, esses homens que pecaram, que erraram, que saíram do meu propósito, não voltem mais nesse jardim, não encontrem mais prazer, não encontrem mais esse jardim, eles não entrem mais nesse lugar, porque toda pessoa que não entende a honra, às vezes ela não consegue medir consequências, e às vezes despreza as consequências, mas a Bíblia diz que esse casal foi expulso do jardim. 3, Esaú achava que poderia recuperar o projeto integral, mas ele estava enganado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 27, do verso 35 ao verso 36, respondeu-lhe o pai, imagine essa cena: veio teu amor astuciosamente e tomou a tua bênção, diz Isaque. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Jacó enganou ele? Ele comprou a primogenitura, ele enganou quando ele comprou? Ele falou: me vende. Vendeu porque você quis. Tirou-me o direito de primogenitura, agora usurpa a bênção que era minha. A bênção era do primogênito, não era dele. Disse ainda, porque ele dizia: não, eu fiz isso, mas Deus não vai levar em conta isso. Nada a ver. Não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim, que ele disse para Isaque. E a Bíblia diz que ele pegou, e quando o pai dele disse: não, eu já abençoei o seu irmão vai governar sobre você, o seu irmão vai governar sobre os seus irmãos, e você vai servi-lo. Ele ficou doido, a Bíblia fala que ele começou a chorar, quebrantado, o coração dele ficou quebrantado, esmagado. Ele disse: Senhor, Pai, me dá pelo menos uma bênção, me faz alguma coisa, eu quero a sua bênção, pelo amor de Deus, me dá uma bênção. Ele diz: tudo bem, você vai ser abençoado, porém a minha bênção está com o seu irmão. E às vezes eu quero deixar isso bem claro, que quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. A Bíblia diz que Ele lança no mar de esquecimento, a Bíblia diz que Ele lança sobre nós os nossos erros, falhas, condições, mas pode acreditar nisso, em nome de Jesus. Talvez você nunca mais viva o que Deus quer, ou idealizou que você vivesse. É simples. A pessoa vai lá, comete um crime, um delito, ela se arrependeu, mas ela vai ter que ficar 10 anos na cadeia, sim ou não? O projeto de Deus para ela pode acontecer ainda, do jeito que era antes. Uma pessoa vai lá, pega
e ela vive um propósito errado, ela troca, inverte valores, faz alguma coisa errada, ela se expõe, ela perde o direito da primogenitura dela, ela perde o direito da honra onde ela está estabelecida. Ela pode viver tudo aquilo que Deus planejou para ela, do jeito que Deus tinha preparado para ela. A resposta do começo da ministração é simples: não. Muitas vezes a graça de Deus nos atinge, a misericórdia dele nos atinge, nos levantando, nos colocando em lugares de honra novamente, como Deus faz isso com todo filho pródigo que volta para casa, coloca o anel no dedo, troca as nossas vestes, coloca uma sandália nos pés, diz assim: vamos fazer uma festa para você, mas o dinheiro da sua herança você já gastou, filho. Isso é um alerta para que a gente entenda. Nem mesmo a amargura, 4, nem mesmo a amargura e genuíno arrependimento conseguiu que Esaú conseguisse recuperar o que foi perdido. A Bíblia diz que ele chorava alto, que ele gritava diante de Deus: Deus, Pai, me dê uma bênção, Pai, não é possível. Mas, queridos, as nossas escolhas determinam quem nós seremos. As nossas posturas determinam o que nós queremos. Sabe o que me deixa profundamente angustiado? Eu saber que eu posso estar vivendo muito aquém daquilo que Deus queria que eu vivesse. Eu não sei como é que você se sente, eu me sinto roubado. Eu saber que muitas coisas que eu poderia estar vivendo hoje não estou vivendo porque fiz escolhas erradas. Eu não estou dizendo especificamente de pecados, pode ser de hábitos errados, pode ser, não no sentido de pecar, errar o alvo, mas assim, nada que seja assim, nossa, um pecado de afastamento realmente de Deus, não, mas assim, às vezes de hábitos errados, comportamentos que vão macular o meu futuro, que vão fazer com que eu tenha um futuro limitado, porque você será aquilo que você constrói hoje. As suas escolhas de hoje determinam onde vocês vão chegar. Quem lê a Bíblia, quem busca Deus hoje, será cheio do Espírito Santo amanhã. Sabe o problema, queridos? Que as pessoas, às vezes, elas querem viver o que você vive, o que eu vivo, o que muitas pessoas vivem, mas elas não estão dispostas a pagar o preço que essas pessoas pagaram para estar onde elas estão. Elas invejam o respeito, elas invejam a honra que você tem. Tem pessoas que ficam manifestas quando elas veem algumas pessoas da igreja virem me honrando, me dão um abraço, dizer: você é uma bênção na minha vida. Gente que até manifesta no Facebook, começa a escrever: olha, toda a honra é para Jesus, não troque Deus por William. Eu falei: misericórdia. Mas ela não entende que isso não é trocar Deus por um homem, isso é simplesmente reconhecer o que Deus fez através da minha vida. Eu sou pó, eu não sou nada. Mas, na verdade, a tristeza delas não é porque Deus está sendo esquecido, é porque ela não está sendo lembrada. Na verdade, a angústia dessas pessoas, não é porque Deus está sendo excluído e uma pessoa está sendo mais honrada do que o próprio Deus. Não, a questão não é essa, a questão é que elas não são a pessoa que estão sendo lembradas. O que machuca o coração delas é porque elas gostariam de viver e ter aquilo que muitos de nós temos e não estão dispostos a pagar aquilo que nós pagamos. Hoje, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E hoje nós estamos reunidos aqui, igreja, com o propósito de receber ensino do alto. O que você quer ser no futuro? Dá para você ser um nadador de alta performance se você não gosta de nadar de manhã porque a água está fria? Dá para você ser um atleta se você não consegue passar 2 dias sem comer no McDonald's? Dá para você fazer sua família feliz se você não está disposto a investir nela? Dá para você criar os seus filhos e ensiná-los sobre Cristo se você não vive Cristo na sua vida? Dá para você formar discípulos fiéis se você é infiel?
Dá para você gerar uma vida de sucesso se você só faz escolhas que geram fracasso. Dá para ser cheio do Espírito Santo quando você está compactuado, amarrado com o pecado. Não dá. O nosso futuro, diga assim, o meu futuro está nas minhas escolhas. Amém, queridos? Pergunta para o seu irmão, qual é a sua escolha? A Bíblia... Hoje eu venho aqui, queridos, para trazer uma palavra como pai. Tem muita gente aqui que poderia ser meu pai. Mas hoje eu vim aqui para falar, um até é pai de verdade. Mas eu vim aqui hoje como uma voz profética, como um pai. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, 5, diz: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Qual é o seu futuro? Se você fechar os seus olhos hoje, o que você espera da sua vida? Existem pessoas que estão enterrando talentos. Existem pessoas aqui que estão deixando o amor pelas almas. Existem pessoas aqui que sabem que Deus chamou para uma obra poderosa, para serem líderes, avivalistas, estão escondidos, parecendo Elias na caverna, apunhalados por uma palavra mentirosa de Jezabel. Existem muitos profetas que estão enclausurados em suas cavernas, como Elias, pedindo a morte, fugindo do seu propósito, porque Jezabel enfiou o dedo na cara deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus chamou você, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Jesus olhando para as multidões, ela se compadeceu delas, mas Ele não pediu para que a gente enchesse as igrejas de membros. A Bíblia diz que Deus chamou, Jesus explicou para os 12: rogue para que mande novos ceifeiros, rogue para que novos ceifeiros sejam levantados, rogue para que novos pastores sejam levantados, pessoas cheias do Espírito Santo que amem almas. Tem pessoas aqui na igreja que começaram a vida cristã há muito pouco tempo, já tem 10, 12 discípulos. Começaram a sua vida, estão rompendo no ministério, suas células estão lotadas de gente. E eles chegam para mim e dizem assim: eu estou muito feliz porque meus discípulos estão crescendo, eles amam Jesus. Conversei com pessoas que disseram: eu ministrei minha primeira célula, não vou dizer que é Maria. E ela mandava assim para mim, falou assim: apóstolo, abri minha célula, e minha discipulinha chegou, teve conversão, e teve não sei o que lá. Eu falei: essa menina entendeu o coração de Deus. Ela entendeu o coração de Deus. Quando o EP veio para cá, as pessoas pedindo: eu quero um dente de ouro, pede para ele orar por mim. Ela chegou e falou assim: apóstolo, você pode falar comigo um pouquinho? Eu falei: posso. Ela falou assim: pede para ele orar por mim, porque eu quero ganhar muitas vidas. Eu quero abrir células e cuidar das minhas discípulas, e quero levar muita gente para o céu. Eu falei: essa menina não pediu um dente de ouro, mas recebeu um coração de ouro. Amém, queridos? Quando nós entendemos o propósito de Deus, Deus muda a nossa história, muda nossas vidas. Qual a história que Deus tem para a sua vida? Qual o projeto que Deus tem para você, meu irmão? Ser membro de igreja? Dormir na sua casa depois do culto? Esperar o próximo culto de domingo? O Espírito Santo te chamou para ser um homem, uma mulher que faz história e muda história? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.